Ei pessoal, você está no canal Levemente, eu sou a Renata Ávila e aqui nós tratamos de assuntos que nos ajudam a ter uma vida mais leve, com equilíbrio no corpo, na alma e no espírito. E se você gosta dos nossos assuntos, das nossas reflexões, nos ajude a crescer esse canal compartilhando os nossos vídeos com mais pessoas. E aí o YouTube vai entender que os nossos assuntos são relevantes e vai nos ajudar que esses assuntos chegam a mais pessoas, ok? Eu conto com você. E aí, gente, essa semana eu vou ficar mais experiente, isso mesmo, vou ficar mais velha essa semana. E fiquei pensando, sabe, no que a gente poderia refletir. Quando a gente, eu não sei se com você acontece isso, mas quando a gente vai ficar assim, fazer aniversário, vai ficar mais velho, comigo acontece assim. Eu começo a pensar muito sobre essa data, sobre esse momento da minha vida e começo a pensar nesses dias meus, né? Nessa história minha de vida que pra mim, gente, ela já está escrita. Que pra mim é como se fosse assim, sabe? No dia que eu nasci, Deus já colocou lá a ampulheta dos meus dias, tipo uma ampulhetazinha assim. E aí eu nasci, ele virou ampulheta e a areinha tá caindo lá dia após dia. A areinha dos meus dias estão caindo. Então caiu um grãozinho de areia, fechou um dia. Aí a outra areinha vem caindo para fechar mais um dia. E as areinhas dos meus dias da minha ampulheta estão lá caindo. Para mim é desse tipo, sabe? E aí eu começo a pensar, né, sobre a minha vida até aqui e começo a fazer assim umas reflexões. Sempre acontece isso comigo. Eu não sei se com você é assim. E começo a tecer coisas sobre a minha história de vida, sobre a minha pessoa, sobre se eu estou crescendo ou se eu não estagnei, ou que eu preciso melhorar. E aí eu falei assim, vamos falar com o pessoal sobre isso? Então, o que vocês pensam sobre essa sua história de vida? Sobre o que você está escrevendo? Sobre os grãozinhos de areia a menos na sua ampulheta de vida? Porque, gente, do momento que você nasceu, do momento que você veio a essa terra, né, que a sua mãe deu a luz a você, você está caminhando em direção aos seus grãozinhos de areia da sua ampulheta estão ficando menos. Está terminando lá, está acabando. E aí, o que você pensa sobre isso? E qual a importância que você está dando para esse dia de hoje na sua vida? Como você está lidando com isso? E fazendo uma viagem interna aí sobre a sua vida, sobre a sua história, como você lidar com essa viagem interna sobre você? Como você lidar com os vazios, as lacunas que tem aí dentro de você? Porque no meu caso, gente, tem alguns vazios aqui dentro sim. Tem sim. Por isso que eu sempre falo aqui, gente, vamos refletir, vamos pensar em alguns assuntos que nos ajudam a ter uma vida mais leve, com equilíbrio. É isso que eu sempre prezo aqui, porque eu acho que todos nós temos desafios. Todos nós, na nossa história de vida, na nossa caminhada, nós temos desafios, nós temos lacunas, nós temos vazios aí dentro de nós e que nós precisamos aí saber lidar, saber refletir sobre isso, saber ser pessoas melhores, saber ter uma vida mais leve nessa caminhada. E aí, no meu caso, gente, eu penso que nesses vazios, o que nos ajuda? Primeiro, uma vida espiritual, porque nós somos seres espirituais e a nossa alma, o nosso ser interior tem sede, anseia por uma vida espiritual ligada a Deus. Então, alguns vazios, alguns que estão dentro de nós, anseia ser preenchido por essa vida espiritual ligada ao nosso Criador.
ao nosso Deus que está lá, sabe? Disposto a ter essa intimidade conosco. É só a gente querer conectar com Ele. E aí você pode me falar assim, mas eu não acho tantas respostas, eu não acho tantas certezas, tantas soluções nessa vida espiritual que você está falando. É mesmo? Então tá. E onde você acha todas as respostas? Me fala. Onde estão todas as respostas? E quando você tem todas as respostas em suas mãos, você as usa, né? Para ter as soluções? Porque nós, seres humanos, somos assim. Quando a gente tem todas as respostas, se temos, que isso é uma ilusão, algumas respostas a gente até tem, mas a gente não usa, a gente não quer mexer nelas. Elas estão lá. As respostas de algumas coisas nas nossas vidas estão lá, mas a gente deixa elas quietinhas, porque a gente não quer mexer nelas. A gente faz vistas grossas, a gente finge que não está lá, mas as respostas até estão lá, mas a gente deixa quietinha, a gente age como se não tivesse, como se não houvesse. E vou te falar mais uma coisa. Se tivéssemos todas as respostas, eu ainda posso te falar que nós não usaríamos todas e ainda procuraríamos mais respostas. A ciência também está aí à procura de todas as respostas e vai continuar procurando, e isso é muito válido para nós. Mas mesmo que até a ciência ache todas as respostas e tenha todas as respostas, nós não usaremos todas, porque muitas das vezes nós não queremos usar todas as respostas. Algumas respostas não nos convêm, nos dói, nós não queremos mexer nelas, entendeu? Então, use as respostas que estão às suas mãos, que sejam mais leves para você, que ajudam a ter uma vida mais levemente. E uma delas, conecte espiritualmente a sua alma no Criador. Use a ciência ao seu favor, porque até Deus usa a ciência ao nosso favor. E lembre-se, nem tudo nós teremos a resposta. E quando tivermos a resposta, nós mesmos optaremos para não usar todas as respostas, porque elas não vão nos conver em algumas instâncias. Nós não queremos em alguns momentos usá-las. Algumas vão nos doer, algumas nós não vamos querer mexer, nós vamos deixar quietinhas lá, num cantinho que nós vamos escolher deixar. Entendeu? Então, o que eu falo para você? Equilíbrio para mim é a palavra. Equilíbrio é sempre o que eu vou prezar. Equilíbrio aqui no corpo, porque tem algumas lacunas, algumas coisas que a gente sente falta, que às vezes é o nosso corpo físico que está pedindo também. Alguns vazios, que é o nosso corpo físico que está precisando também. Então tem equilíbrio nesse corpo físico aqui também. Algo que você mesmo possa fazer nesse corpo físico. Então equilíbrio no corpo, na alma, lá no seu interior, tá? E na sua vida espiritual, para que nós tenhamos uma vida mais leve, nesse presente aqui de Deus, nesse grãozinho de areia que está dentro da sua ampulheta de hoje, porque na realidade nós não sabemos
quantos grãozinhos de areia que ainda nos resta na nossa ampulheta que Deus colocou lá no dia que nós nascemos. Nós não sabemos, mas uma coisa eu sei, Ele sabe quantos grãozinhos de areia ainda nos resta na nossa história de vida. E eu sou somente grata, porque eu tenho uma história de vida que ainda não fechou, mas eu tenho ciência que ela tem um fim. E enquanto esse fim não chega, eu estou aqui com vocês para a gente refletir, para a gente ter esse relacionamento, para a gente ter essa conexão, essa troca. Eu aprender com você, você aprender comigo e a gente ter uma vida mais leve. Um abraço para você, até o nosso próximo vídeo, que eu vou estar um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velha, isso mesmo. E um grãozinho de areia vai estar a menos de 1 ano de vida na minha ampulheta. Medite comigo, reflita comigo e pense nos seus grãozinhos de areia da sua ampulheta de vida nessa semana. E seja grato por todos esses grãozinhos de areia que já passaram na sua ampulheta de vida. Um abraço para você e reflita, seja grato, tenha essa conexão, preencha esses vazios que você possa preencher na sua vida, que esteja na sua mão, faça. O que não está na sua mão não dá para você fazer, ok? Um abraço para você e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.